Vocês estão percebendo essa culminação de coisas ruins acontecendo contra o governo? Ou melhor, essa culminação de verdades vindo à tona? Nós temos aí o CPMI do INSS, que colocou o irmão do Lula aí antes do finalzinho do ano passado, no recesso, o filho do Lula recebendo 300 mil reais por mês do careca do INSS. Soma-se a isso o escândalo que está envolvido agora, o Correios, que quebrou, e o pessoal dos Correios do Brasil inteiro está querendo entrar em greve e ir para as ruas contra o Lula. E agora vem o Banco Master. Sem falar que o Maduro está capturado nos Estados Unidos e vai delatar o Lula, que recebeu dinheiro da Venezuela, da ditadura venezuelana e do narcotráfico, tá? Isso aí vai ser uma bomba que a esquerda da América Latina inteira vai ser destruída. Mas o escândalo do Banco Master é um dos que mais está colocando medo agora na cabeça do Lula, tanto é que ele está querendo tirar o Dias Toffoli para colocar um outro ministro do STF que possa barrar isso daí. O que aconteceu? O medo do Lula é que o escândalo chegasse até ele. Só que começam a surgir as evidências de que o Guido Mantega estava envolvido, o Jacques Wagner do Lula estava envolvido, o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, estava recebendo 250 mil reais por mês. E aí o Lula dizendo que não sabia de nada disso, vai a Gleisi Hoffmann e fala que o Lula sabia do contrato, sim. E agora sai essa matéria de que Lula recebeu Daniel Worcaro por 4 vezes. 4 vezes. É interessante nessas reuniões sigilosas, Daniel Worcaro com Alexandre de Moraes da Mansão e o cara do BRB, contrato da esposa do Alexandre de Moraes, os irmãos do Dias Toffoli, no caso do resort, servido de laranja para o resort. Aí nós temos a esposa do Dias Toffoli, que também atua para o Banco Master, o primo do Dias Toffoli. Tá uma loucura isso aqui. Aí quando você pensa que não tem como piorar, sai essa matéria. Vamos começar falando de Banco Master, sim, porque temos informações. A Amandinha Klein voltou, gente. Ela está no SBT News. Estava com saudade dela. E novidades exclusivas que você só acompanha aqui no SBT News. Daniel Worcaro, dono do Banco Master, e o pai dele, Henrique Worcaro, estiveram ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre os anos de 2023 e 2024. O banco foi liquidado no final de 2025, finalzinho do ano passado, novembro. Essas reuniões, essas 4 que conseguimos registrar, obter esses registros, não inclui a reunião de dezembro de 2024, em que sim, Worcaro esteve efetivamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o dono dessa apuração, dessas informações exclusivas, está aqui comigo, entrou pelo outro. Engraçado, né? O Lula dizia que ele era o inimigo dos banqueiros, mas os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganham agora. Do lado, enquanto eu dava notícia, ele entrou de fininho, deu a volta, novidades. Invertemos posições, de vez em quando é bom inverter o Planalto. É isso. Bem-vindo, querido, que bom. Obrigado, Amanda. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Registros que o Gabinete de Segurança Institucional mantém das entradas e saídas das mais diversas autoridades e pessoas que acessam o Palácio do Planalto e seus anexos. É uma planilha enorme que contém dados... Meu nome está ali, teu nome está... Meu nome está lá. Cada entrada nossa do Palácio do Planalto está registrada. Isso. Na sua primeira entrada você faz um registro lá com CPF, nome, e depois toda vez que você volta ao Palácio, você precisa prestar esses novos dados e ele vai formando um registro nesse GRASIS. De 2023 para frente, o nome de Daniel Worcaro e de seu pai, Henrique Worcaro, aparece nessa lista. Ou seja, em ao menos 4 vezes, tanto Daniel Worcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões essas todas fora da agenda. Fora da agenda é quando você quer manter algo em segredo. Um banco criminoso fraudando bilhões e bilhões em títulos, encontrando com o presidente fora da agenda. Quando você vai até a agenda das autoridades, a agenda pública, não aparece em nenhum momento reuniões, conversas com o Daniel Worcaro e seu pai Henrique. Então, essas informações sobre os registros, elas dão ali novos elementos para a discussão sobre essa influência que Daniel Worcaro mantinha em Brasília. Olha as datas, o César, já quer nos falar lá no telão, elas estão mais fáceis, assim vocês conseguem visualizar, nossa audiência. Exato. Então, a primeira visita de Daniel Worcaro ao Palácio do Planalto registrada aconteceu então no dia 4 de dezembro de 2023. O presidente Lula estava na Alemanha, numa série de agendas com autoridades alemãs. Repare que aqui, em abril de 2024, o Jacques Wagner, que foi o cara um dos que mais apoiou ali a junção
do Guido Mantega, né, de colocar o Guido Mantega como consultor do Banco Master, ele estava lá, ó. E biomedicina. Inclusive, no ano seguinte, em 2024, Lula vai para o lançamento de uma das principais, de um dos principais prédios relacionados a essa Lula vai no lançamento de uma empresa do Banco Master. Essa empresa, que Daniel Vorcaro mantinha ativos nessa empresa e que, portanto, nessa visita, Vorcaro leva esse seu sócio e ele consegue fazer um périplo ali também pelo Palácio do Planalto. Uma empresa em Minas Gerais, né? Depois o Lula vai, se encontra a inauguração. Então vamos lá, vamos resumir isso aqui. O escândalo do Banco Master, que o Dias Toffoli tentou blindar de todas as formas e fez um trabalho péssimo, colocando a imprensa contra o Dias Toffoli, agora ele é um possível alvo de um impeachment do STF, ele deveria ter sido agora, na verdade, já excluído do STF, né? De imediato. Chegou ao governo Lula, chegou ao Palácio do Planalto oficialmente. Já não é mais especulação. Então nós temos uma situação entrando no ano eleitoral onde o Lula está com 57% de reprovação e tem vários escândalos escalando. INSS, crime organizado, Banco Master e o Maduro lá fora prestes a delatar o Lula. O universo está conspirando a favor do bem. Finalmente, é muita... Né, e o Flávio Bolsonaro subindo assim, ó, disparando nas pesquisas. Eu acredito de coração que esse ano a gente consiga acabar com essa lambança que virou o nosso país. Olha que ponto a gente chegou. Escuta isso aqui com muita atenção, porque, sério, parece enredo de um filme. O irmão de um ministro do STF será convocado para depor na CPI do crime organizado por ter suspeitas de ter sido usado como laranja pelo seu irmão ministro do STF. Sim, eu estou falando do Dias Toffoli, do irmão dele, no caso do Resort Tayayá, que o Dias Toffoli colocou o irmão como laranja, ou seja, ele colocou a empresa na casa do irmão como se essa empresa tivesse comprado 33% do resort, mas quando a imprensa foi lá, é uma casa pequena e a esposa do cara não estava sabendo de nada disso. E para piorar, nesse resort tinha jogos de azar, tinha cassino ilegal. Olha a que ponto nós chegamos. E esse ministro é o ministro que está investigando tudo isso. O ministro Dias Toffoli é o ministro que está investigando toda essa lambança do Banco Master. E agora está envolvendo o resort dele, tem irmãos dele envolvidos, tem primo dele, tem empresa laranja, tem encontro dele com o banqueiro André Esteves, tem cassino ilegal. Gente, isso é pior que enredo de filme. Eu estou aqui com um requerimento que o Magno Malta e o Portinho acabaram de enviar na convocação do irmão do Dias Toffoli. Está aqui, ó. A convocação do senhor José Carlos Dias Toffoli para prestar depoimento perante essa comissão parlamentar de inquérito. Agora, olha sobre o que é que ele vai ter que falar. Fontes contemporâneas de atuação das organizações criminosas, em especial atenção aos mecanismos utilizados para ocultação, dissimulação e reinserção de recursos de origem ilícita na economia formal, ou seja, lavagem de dinheiro. Cara, pula. Isso aqui é simplesmente... Então, no contexto, ganharam relevo fatos recentemente noticiados pela imprensa, em especial reportagem publicada pelo portal Metrópolis, que aponta possível exploração de jogos de azar com resort localizado no estado do Paraná, inclusive com a realização de jogos de cartas com apostas em dinheiro e a atuação de dealers, práticas que não se encontram autorizadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. A matéria é acompanhada de registro audiovisual realizado no local, ou seja, eles registraram que lá tinha um cassino que funciona. Segunda parte do requerimento, peraí, dá uma olhada. A experiência acumulada em investigações nacionais e internacionais demonstra que a exploração de jogos ilegais constitui atividades frequentemente associadas à lavagem de dinheiro, em razão de intensa circulação de recursos, da dificuldade de rastreamento financeiro e da possibilidade de ocultação da real origem dos valores movimentados, sobretudo quando inserida em estruturas empresariais fortemente constituídas. A reportagem também descreve circunstâncias que agravam o quadro noticiado, como a ausência de controle de acesso ao estabelecimento, ou seja, crianças podiam entrar nesses locais, fato que confirmados podem ensejar responsabilizações em múltiplas esferas e demandam atuação e articulação dos órgãos de persecução penal e proteção.
Diante desse cenário, foram encaminhados ofícios ao Ministério Público do Estado do Paraná e à Polícia Civil do Estado do Paraná com o objetivo de dar ciência dos fatos e tal. Neste sentido, a oitiva dos atuais e anteriores proprietários e administradores do Resort Taiaiá, e aqui é onde o Dias Toffoli colocou o irmão dele, né? Mostra-se necessária para esclarecer o período de início das atividades noticiadas, verificar a participação de cada um dos envolvidos, apurar o grau de conhecimento que detinham acerca dos dados. Cara, olha isso que loucura. O irmão do ministro vai ser investigado numa CPI pelo crime organizado por ter sido usado como laranja, por ter cassino no resort, por ter entrada livre de criança no cassino, o que é ilegal. Aí tem várias notícias, assim, as autoridades que iam para esse resort se encontrar com o Dias Toffoli, é lá que ele encontrava todos eles, não pagavam estadia, tinha estadia de check-in, check-out, em 3 horas só de intervalo, que tá muito... E essas pessoas dizem que defendem a nossa democracia e lutam contra a corrupção. Aí tem aquele vídeo do Dias Toffoli, se não fosse esse Superior Tribunal Federal, não haveria combate à corrupção, meu Deus. A corrupção no Brasil hoje está no Supremo Tribunal Federal. Até agora, o Alexandre de Moraes não falou nada a respeito do contrato da esposa. E ameaçou criminalizar a imprensa porque eles noticiaram que o Alexandre de Moraes foi visitar o Vorcaro lá na casa dele com o presidente do BRB. Lá no bunker, fumando charuto. Aí falou que a imprensa está agindo de forma criminosa. Essas pessoas prenderam milhares de inocentes, alegando que eles estavam dando um golpe. Essas pessoas prenderam milhares de inocentes porque, se tudo desse certo, esses golpes que o STF está dando não poderiam continuar. Eles pagariam o preço. O STF, cara, uma instituição tão importante para o povo brasileiro, tão importante para a democracia, foi sequestrada. Aí eu vou te mostrar uma matéria aqui, que essa aqui eu achei muito boa também. Essa matéria aqui diz tudo sobre o que virou a nossa Suprema Corte. Vou colocar aqui, ó. Você conhece a Transparência Internacional? Pois é, olha o que a Transparência Internacional está falando. Transparência Internacional, vamos lá, rapidão aqui, ó. Transparência Internacional cobra reação à captura do STF pelo crime organizado. O crime organizado capturou o STF de acordo com Transparência Internacional. A entidade publicou em mensagem nas redes sociais ao comentar a possibilidade da inclusão do caso Master na CPMI do crime organizado. Até a Transparência, uma entidade respeitada no mundo inteiro, que é a Transparência Internacional, está revoltada com o que está acontecendo e disse que o nosso STF foi capturado pelo crime organizado. Mas não, o perigo da democracia somos nós que ficamos indignados com isso.